Nem toda destruição começa com guerra. Às vezes, uma nação começa a cair quando perde a capacidade de distinguir verdade de conveniência. E talvez nenhuma pessoa da Bíblia represente isso de forma tão perigosa quanto Jezabel. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Márcio Coach e neste vídeo nós vamos mergulhar em uma das figuras mais sombrias das Escrituras. Uma mulher que não conquistava pela força, conquistava pela influência. Então, vamos para cima. Tudo começa no reino de Israel. Após a morte de Salomão, a nação se divide. Crises políticas, conflitos internos, instabilidade. Mas o maior problema não era militar, era espiritual, porque lentamente Israel começava a se afastar de Deus. Então surge um rei chamado Acabe, e a Bíblia faz uma declaração pesada sobre ele. Acabe fez mais mal diante de Deus do que todos os reis anteriores. Mas então acontece algo que muda completamente essa história. Acabe se casa com Jezabel, uma princesa fenícia, filha de Etibaal. E aqui existe um detalhe importante. Jezabel não entra em Israel apenas como esposa de um rei. Ela entra trazendo uma nova cultura, uma nova adoração, uma nova mentalidade. Israel havia sido chamado para adorar somente ao Deus de Israel. Mas, lentamente, outra adoração começa a ocupar o espaço na nação. Eles passam a adorar Baal, um falso deus ligado à fertilidade, ao prazer, ao poder e à prosperidade. E talvez seja exatamente aqui que essa história se torna tão atual, porque Jezabel não destrói a fé de Israel imediatamente. Ela mistura as coisas. Então surge o profeta Elias, sem exército, sem posição política, sem aparência de poder. Apenas um homem, apenas um profeta. Elias entra nessa história como alguém completamente oposto ao sistema criado por Jezabel. Enquanto a nação mergulhava em idolatria, Elias aparece anunciando julgamento. Então acontece uma das cenas mais fortes da Bíblia, Monte Carmelo. De um lado, centenas de profetas de Baal. Do outro, Elias sozinho. Agora imagina essa cena. Uma multidão observando em silêncio 2 altares preparados. E Elias faz então um desafio muito simples. O verdadeiro Deus responderia às orações com fogo do céu. Os profetas de Baal começam então a clamar. Horas passam, eles gritam, entram em desespero, se cortam, mas nada acontece. Há silêncio, porque falsos deuses sempre exigem tudo e nunca respondem nada. Então Elias reconstrói o altar do Senhor, joga água sobre ele várias vezes, e então ele ora, apenas isso, e o céu responde. Fogo desce diante da multidão, o altar é consumido, a água evapora, a multidão entra em choque. Naquele instante, Israel percebeu o quanto estava perto de trocar a verdade pela ilusão. Mas a verdade é que depois disso, Jezabel não se arrepende. Ela ameaça matar Elias. E aqui acontece algo profundamente humano. O profeta que enfrentou centenas de homens agora foge para o deserto emocionalmente destruído. E isso é muito importante, porque até pessoas fortes espiritualmente podem chegar ao seu limite. Agora, a máscara de Jezabel começa a cair completamente. Mais tarde, ela manipula a morte de um homem inocente chamado Nabote. Tudo por causa de uma vinha. Ela cria falsas acusações contra ele, manipula autoridades,
distorce a verdade para conseguir o que deseja. E aqui fica claro, o problema nunca foi apenas idolatria, era controle, manipulação, corrupção da verdade. E talvez seja exatamente aqui que Jezabel deixa de ser apenas uma personagem histórica e se torna um símbolo do poder sem limites, da mentira conveniente, da corrupção que se torna normal. E sinceramente, meus amigos, talvez toda geração enfrente alguma versão disso. Agora vem o desfecho, e ele é brutal. Elias declara julgamento sobre Jezabel. Anos depois, a profecia se cumpre. No segundo livro dos Reis, capítulo 9, Jezabel aparece pela última vez e olha pela janela do palácio, ainda tentando então manter alguma aparência de poder, ainda tentando controlar a história. Mas o reino já estava desmoronando. Conforme narrado na Bíblia, ela foi jogada pela janela do palácio. Então, quando caiu, seu corpo foi esmagado pelos cavalos e seu sangue respingou no muro. Depois, os cães vieram, devoraram seu corpo, cumprindo assim a profecia anunciada pelo profeta Elias. A mulher que parecia intocável desaparece completamente da história. E existe algo muito interessante nisso. Depois de sua morte, Jezabel praticamente vira silêncio, mas seu nome continua atravessando gerações. Séculos depois, o nome Jezabel reaparece no livro de Apocalipse, não necessariamente falando da mesma mulher, mas como símbolo de corrupção espiritual, como se o padrão continuasse reaparecendo ao longo da história. Porque Jezabel nunca representou apenas uma rainha antiga. Ela representa a tentação humana de trocar verdade por conforto, princípios por poder, espiritualidade por influência. E talvez seja exatamente isso que continua acontecendo repetidamente ao longo da história humana. No final, Jezabel caiu, o palácio caiu, o reino caiu, mas a advertência permaneceu, porque o verdadeiro perigo da história de Jezabel não é apenas olhar para uma mulher do passado. Talvez o grande perigo seja perceber o quanto o ser humano continua vulnerável ao mesmo tipo de corrupção até hoje. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te abençoe. Valeu!